Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nessa tarde de quinta-feira. Eu sou a vereadora jovem Valentina Bordim, segunda secretária da mesa diretora do Parlamento Jovem. E eu sou a vereadora jovem Beatriz Fogaça. Hoje nós estamos aqui dando continuidade aos programas especiais da TV Câmara, com a participação dos vereadores jovens da Escola do Legislativo e VUBESP, comandando as entrevistas. Você pode nos assistir pelo Facebook e pelo canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Gramado. Neste mês de setembro, estamos trazendo algumas personalidades políticas da nossa cidade para batermos um papo e trocarmos experiências sobre suas trajetórias e rumos políticos da nossa cidade. E para conversarmos hoje, o nosso convidado é um gramadense com vasta experiência na política e que foi vereador de Gramado, em duas oportunidades. O empresário Gilney Bernetti, presidente do Partido dos Trabalhadores, em Gramado. Gilney, seja muito bem-vindo à TV Câmara. Agradecemos a sua participação no programa de hoje. Boa tarde. Para iniciarmos nosso bate-papo, gostaríamos de que você contasse para a gente um pouco sobre os seus primeiros passos na política. Como iniciou sua ligação com este meio e o que motivou você a entrar para a política? Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Com essas jovens lideranças, a Beatriz, a Valentina, muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. O Paulinho, a Neiva e a mãe da Beatriz, que eu agora não sei o nome, enfim. Muito legal a gente estar aqui batendo um papo e eu acho super importante esse trabalho que a Câmara de Vereadores vem fazendo do Parlamento Jovem, né? Estimular a juventude a participar, discutir a política, saber que tudo na vida da gente são decisões políticas. Nada acontece por acaso. A gente pode até não gostar da política, mas a gente não pode negar a política, porque desde o preço do cadastro do tênis da gente é uma decisão política, o valor do cadastro. Então, tudo é decisão política. Então, é importante que as pessoas participem. Muito legal, Beatriz e Valentina, que vocês estão aqui. Lideranças jovens, interessados em conhecer e participar. Então, fico bem feliz dessa oportunidade de estar aqui com vocês. Legal. Eu comecei na política, talvez com a idade de vocês, assim, percebendo onde eu morava, quem eu era e por que meio assim no entusiasmo, assim, não tive a oportunidade que vocês estão tendo de ter todo um aprendizado, ter todo um acompanhamento, né? Mas eu fui fazendo política, né? Descobrindo que na quinta série, quando vim estudar no colégio estadual, né? Percebi que naquela época já havia uma separação por classe social, todo mundo estudava no colégio estadual Santos Dumont, mas eu era vindo da linha 28, filho de agricultor, filho de uma professora municipal, que me orgulho muito, professora Elvira Paulo Benetti, foi minha professora da primeira à quarta série, e eu vim estudar no colégio estadual Santos Dumont. E quando eu vim estudar no Colégio Estadual Santos Dumont, na quinta série, tinha 15A, 15B e a 15C. A 15A claramente era de pessoas mais ricas da cidade. A 15B era de pessoas mais ou menos, e a 15C era de gente vindo da agricultura, de colono, e da periferia da cidade, da Baixada. Na época se falava bairro Piratini era Baixada, então era a periferia da cidade, né? Era distante do centro, então não era. Então claramente eu percebi isso, assim, por acaso, sim. Tipo, mas eu não me limitei a isso. Eu circulava em todos né? Porque graças a Deus nunca passei fome, nunca tive dificuldade. Filho de agricultor, enfim, agricultura familiar, filho de uma professora, mas a gente tinha condições de vida, e então sempre então a partir daí fui participando, militando. Daí eu fiz alguns cursos, né? Participei dos movimentos de igreja, fiz CLJ, e depois, enfim, participei de cursos da parte progressista da igreja, Frei Leonardo Boff, da CNBB, né? Das pastorais, participei de algumas, e fui participando da política e virei militante político a partir do Cio da Terra, que foi o primeiro encontro da Juventude Gaúcha ocorrido em Caxias do Sul, promovido pela União Estadual dos Estudantes, em 1988, eu acho, por aí. Esse tempo. Enfim, aí fui militando, aí percebi que a minha origem, eu, por ser agricultor, coisa e tal, eu tinha que ser um militante de um partido de esquerda, porque na minha concepção, respeitando todas as demais concepções políticas partidárias, a esquerda é que representa os interesses dos trabalhadores, que defende de fato e que se constitui a partir da consciência política dos trabalhadores, né, a partir das suas diversas, sem menosprezar nenhum. E é importante
que a gente respeite todas as correntes políticas, que a gente faça o debate, que todas as visões políticas de sociedade e de mundo sejam contrapostas, as pessoas que nos ouvem possam tirar suas próprias conclusões e avaliar onde melhor se enquadra. Aqui parte da sociedade eu faço parte. Por que eu tenho que lutar? O que eu tenho que lutar para melhorar na minha vida pessoal, na minha família, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país e no mundo? Esse é o processo, né? Então, em função disso, Sim. me estendi demais. Tudo certo. E você lembra como foi a sua primeira eleição? Como é que foi o primeiro ingresso aqui na Casa do Povo em relação aos votos e a campanha naquela época? Eu participei, a partir dessa minha consciência política, enfim, da tomada, eu passei a organizar o Partido dos Trabalhadores em Gramado. E em 1988, eu concorri a primeira vez em 92, candidato a vereador em 92, nós formamos em 88 o partido oficialmente, mas nós não conseguimos concorrer porque não tinha, era voto vinculado na época, naquele período, tu tinha que votar para vereador, deputado, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República, tudo no mesmo partido. Tu tinha que, se votasse num partido, tu votava, e aí, enfim, a primeira eleição que foi em 90, eu acho, que nós estava legalmente constituído, nós não conseguimos, por questões legais de mobilização, a gente não conseguiu participar. Daí, em 92, fui candidato a vereador a primeira vez, eu fui mais votado do PT, mas não me elegi. E aí, a segunda vez que eu concorro, que é 96, e corrigindo, eu fui vereador 3 mandatos, não 2 mandatos. Daí, 7-2, eu fui 3 vezes vereador. A primeira vez que eu não me elegi, fui o mais votado, não me elegi, em 92. Daí, em 96, eu me elejo, sendo o terceiro mais votado da cidade. Eu perdi para o secretário de saúde e o secretário de obras. Aliás, as 3 vezes que me elegi, sempre perdi para os cargos, mais do que para as pessoas, né, que exerceram os cargos de secretário de saúde e de obras, que são cargos com muita visibilidade, que pode fazer muita política, e eu sempre espero e torço para quem exerce esses cargos façam política pública, de interesse público e não politicagem, que daí legisla em causa própria, né? Acaba utilizando a máquina para benefício próprio, acabam dando, entre aspas, favores à comunidade, quando na realidade é direito, isso é muito importante. Quando a gente exige alguma coisa de político, a gente vai lá pedir, a gente não está pedindo favor, a gente está exigindo o direito de cidadão. Quando a gente se organiza, por exemplo, vocês são estudantes, no movimento estudantil, formam lá, discutem as questões da classe de vocês, se organizam, vamos formar aqui, vamos eleger o líder da classe, coisa e tal. Para que vocês elegem? Para discutir as questões que são para vocês estudantes, importantes, né? Para melhorar o colégio, coisa e tal. Então vocês começam a se organizar exigindo coisas para vocês. E quando a gente procura um político, a gente não vai lá para pedir um favor, a gente vai lá para exigir um direito, porque afinal de contas a cidadania é isso, né? Os políticos são nossos funcionários, não são nossos chefes, o prefeito, os vereadores, o deputado, o presidente da República, o senador, enfim, qualquer servidor público, o nome já diz, é servidor público, ele está ali para servir o público, né? A definição é isso. E recebe de nós que somos os chefes, a sociedade é que é patrão, e não o contrário. Às vezes as pessoas confundem, para receber um favor. Não, e eu dizia isso quando as pessoas me procuravam, quando eu estava aqui na Câmara de Vereadores. Junei, eu vim aqui, eu preciso de tal coisa, preciso que tu me ajude, porque eu votei. A primeira coisa que eu disse, para mim não me interessa em quem tu votou. Se tu votou em mim ou não votou, não faz a menor diferença. Mas se a tua pauta está dentro da lei, se é um direito teu e está dentro da lei, contem comigo. Independente de quem tu votou, quem tu vai votar, isso não me interessa, não é aquilo que nós estamos discutindo. E a minha atuação sempre foi no sentido assim, quando as pessoas me procuravam para alguma pauta lá de uma rua, um estudante, qualquer coisa, eu digo, tá bom, a reivindicação é tua ou é da tua categoria, da tua rua, do teu bairro? É lá do bairro. Então nós vamos reúne lá as pessoas, sim, nós vamos lá discutir, vamos ver o que todo mundo pensa, o que nós podemos fazer, sim, o que nós temos que exigir dos vereadores, do prefeito, do governador, do presidente da República, entende? Porque a partir daí a gente está exercendo a cidadania, a gente está fazendo o nosso papel de cidadão, a gente está exercendo o nosso direito, que é exigir que o poder público, as pessoas nos devolvam as questões que são
direitos nossos. Né? E o que você percebe de mudanças na Câmara de Vereadores daquela época para os dias de hoje? Eu infelizmente não tenho acompanhado muito a Câmara de Vereadores. Aí, intencio aí, fico devendo para vocês, inclusive, de não acompanhá-las, principalmente vocês que são jovens lideranças e que, como também os vereadores eleitos, mas que merecem todo o nosso apoio, carinho e respeito. Mas uma das coisas, por exemplo, que eu quando entrei na Câmara de Vereadores, para ter uma ideia, lá em 96, 97, quando eu assumi a Câmara de Vereadores, eu, modéstia à parte, fiz algumas, sem ser modesto, mas falando a verdade, fiz algumas pequenas revoluções aqui na Câmara de Vereadores. Por exemplo, até então, os pedidos não eram feitos formalmente. As pessoas, eu subi na tribuna, não sei o quê, porque o vereador estava amigo do prefeito, amigo do secretário, atendi. Eu, quando entrei na Câmara de Vereadores, passei a protocolar as coisas. Estou pedindo, mas está aqui, está protocolado, encaminho, oficializo, coisa e tal. A outra questão que eu aqui na Câmara de Vereadores, quando fui já no primeiro mandato, briguei, entre aspas, briguei para que a Câmara de Vereadores, por exemplo, a Câmara de Vereadores não tinha funcionários contratados através de concurso público, era tudo apadrinhamento político, tudo cargo de confiança, que precisa ter, é importante, tem um papel importante. Sim. Mas eu briguei para que a lei fosse cumprida, que o Poder Legislativo contratasse. A estrutura da Câmara de Vereadores tem que ser através de concurso público. Eu não posso ser o presidente da Câmara, e contratar todo mundo, os meus amigos, os meus correligionários, em detrimento dos outros. Quer dizer, as pessoas que estão aqui são profissionais, são servidores públicos, estão trabalhando em benefício da comunidade. Os cargos de confiança, que são cargos de confiança do vereador, também são servidores públicos de confiança, como o próprio nome diz. Então, tem esse papel. Então, a Câmara de Vereadores ela vem melhorando, quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui, a cada ano que passa, independente de quem assume a presidência da Câmara, ela vem passando por transformações positivas. Por exemplo, hoje vocês têm o privilégio de ter uma TV, que na minha época não existia nem... Era telefone celular mal e porcamente, né? Era orelhão, coisa e tal. Hoje vocês estão aqui ao vivo, tendo o privilégio de estar assessorado por profissionais de mais alto nível aí, né? E vocês tendo essa oportunidade de mostrar o trabalho que vocês estão fazendo. Então, isso são avanços importantes e fundamentais para que a gente possa exercer a cidadania. Sim. Você já, na verdade, respondeu sobre acompanhar o Legislativo atualmente, mas o que você está achando dos trabalhos realizados na atual legislatura? Eu acho que a Câmara de Vereadores vem cumprindo um papel importante. O Poder Legislativo, como a gente próprio diz, né? O Poder Legislativo ele tem um papel de legislar, ou seja, elaborar leis, fiscalizar a execução e fiscalizar o executivo. Esses são os papéis fundamentais mais importantes. Então, o papel é isso, o papel de fiscalizar e legislar. Esse é o papel do legislativo, né? Então, ele não é executor, não é executivo, ele não tem a função, né? E ele tem limitações, por exemplo, ele não pode apresentar leis que gerem despesa. Eu não posso apresentar uma lei que eu quero que o prefeito gaste tanto. Não é o papel do vereador, ele pode propor. Nos meus mandatos, eu sempre, diversas vezes, a gente até para estimular o debate, coisa e tal, trazia temas que diz, olha, indico que a prefeitura, que o poder executivo invista em tal coisa, faça tal coisa, entendeu? Nas proposições, né? Indicações, né? Então, sim. O que você considera fundamental para um cidadão ou uma cidadã que deseja consolidar uma carreira política? Exercer a cidadania, na sua amplitude. O que é exercer a cidadania? É isso, é se preocupar, colocar onde mora, a sua casa, porque o processo da política, o processo de qualquer coisa na vida é como uma pedrinha no lago, né? Ela tem um processo aspiral, né? Então, tu começa a gente querendo participar, o cidadão achando que política é importante, querendo participar, daí começa a discutir ali, se reúne na escola, discutir com seus colegas lá as coisas para melhorar a escola, né? As coisas que acha que está errada, reúne todo mundo, discute, depois conversa com os professores, coisa de forma respeitosa, né? Então vai fazendo um processo. Então esse é o processo de consciência cidadã. E esse é o processo para participar na política, que pode ou não desencadear numa carreira política partidária, de política, que exatamente, a política ela é de partidos, e o bom seria que nós tivéssemos partidos
mais consolidados ideologicamente. Lamentavelmente, no Brasil, nós temos um monte de letrinhas, que ora o cara está aqui, ora ele está ali, muda de partido conforme muda de roupa, conforme os interesses pessoais e individuais, o que é muito ruim para a consolidação da democracia. O importante seria, assim, que nós tivéssemos partidos ideologicamente bem firmes, um partido, sei lá, pode ser um partido de extrema-direita, um partido de direita, um partido de centro, um partido de centro-esquerda, um partido de esquerda, enfim, mas que as pessoas e que esses partidos discutissem exatamente qual é a minha visão de mundo, de sociedade, o que eu penso da educação, qual é o papel da educação. Eu acho que a educação tem que ser pública, de qualidade, ou acho que não, que tudo tem que acabar com as escolas públicas, só tem escola privada, como muitas pessoas defendem isso. Sim. Embora não digam isso abertamente, fazem isso o tempo todo, querendo prejudicar, atacando as escolas públicas, em vez de nós melhorar. Eu sou ao contrário, eu penso que nós temos que melhorar tanto a escola pública e chegar a um determinado ponto que não vai existir mais escola privada, porque a escola pública vai ser de tamanha qualidade, os professores, a qualificação, que nós vamos precisar de escola privada, como é, inclusive, em alguns países de primeiro mundo, que não existe escola paga, existe, todas elas são públicas e todo mundo tem a mesma oportunidade, porque o que nós precisamos lutar para que as pessoas tenham as mesmas condições de partida, de oportunidade. A chegada depende da luta de cada um. Sim. Como vocês estão aqui na Câmara de Vereadores, agora como vereadores jovens, certamente não é por acaso que vocês estão aqui, né? Certamente vocês têm lá uma liderança na sala de aula, no local, que vocês não foram eleitos, não caíram do céu aqui, né? Não foi a mamãe que veio aqui e trouxe vocês são liderança onde vocês estão, e vocês vêm construindo isso pela vontade de vocês de discutir as coisas do dia a dia da vida de vocês, onde vocês estão inseridos. Sim. Né? E atualmente, quais têm sido suas atividades? Quais suas pretensões políticas? Você pensa em retornar como candidato a vereador algum dia? Só tem uma coisa certa na vida, é a morte. O resto tudo é discutível. Mas eu não tenho assim intenções a curto prazo de voltar a concorrer, exercer algum cargo. Fazer política eu continuo fazendo o tempo todo, sou presidente do Partido dos Trabalhadores, estou preocupado com o processo eleitoral que se avizinha, né? Acho que nós passamos um momento muito ruim no país, em que houve uma radicalização, né, nos últimos 4, 5 anos, né, em que as famílias brigavam entre si, não discutiam, pessoas ficaram inimigas porque estava um processo radicalizado no país. Acho que nós precisamos acabar com isso, a gente tem que se respeitar, e acho que a eleição do presidente Lula tem demonstrado isso. A gente começa a retomar um diálogo respeitoso, independente das convicções políticas partidárias de cada um. Então, a minha intenção a curto prazo não é retornar à cena político-partidária como candidato, mas vou estar fazendo política, enfim, atuando como cidadão, enfim, atuei muitas, antes de estar na política partidária, antes de ser vereador, eu exerci também, formei a Associação de Moradores do Bairro, formei a primeira associação de estudantes da faculdade, quando eu fiz faculdade, como é que chama? A professora me ajuda aí, como é que chama? A União Estadual de Estudantes, mas dentro não, dentro da sala de aula do colégio, chama, enfim... o Grêmio Estudantil é coisa, mas no coisa, enfim, mas é isso. Sim. Eu militei lá na minha instância estudantil, formei associação de moradores, fui presidente do sindicato dos trabalhadores da empresa que eu trabalhei quando eu era trabalhador, fui presidente do sindicato empresarial quando eu virei empresário do setor de turismo, quando eu tenho uma pousada, né? Fui presidente do sindicato empresarial da região das Hortências. Então tu vai construindo. Isso é fazer política. E depois fiz política partidária quando fui vereador, entendeu? Mas a gente faz política em todas as instâncias. A política não está só aqui dentro. Não. Qual a dica ou conselho você deixaria para nós e para os jovens que nos acompanham que têm interesse em seguir uma trajetória dentro da política? Eu acho que é isso. É a cidadania, exercer a cidadania de forma plena e permanente, e constante e evoluindo. Quer dizer, lá dentro do Grêmio Estudantil, na escola, na rua, na igreja onde atua, em todos os locais que a gente atua, aonde a gente está fazendo política, né? Não política partidária, política ampla, no sentido amplo da palavra, né? Então, se querem
tudo que vocês estão fazendo, vocês aqui estão fazendo política, vocês já estão fazendo política, desde de participar lá do Grêmio, você ter sido eleito, vocês estão fazendo política e muito importante que vocês estão fazendo. O fato de vocês chegarem, em algum determinado momento, escolher um partido político, candidatarem para um cargo eletivo, seja Câmara de Vereadores, seja Prefeitura, enfim, independente do estágio que vocês estiverem fazendo política, essa é uma decisão mais à frente, mas fazer política é o que eu tenho certeza que vocês já fazem, né, por acaso que vocês estão aqui, e estimular que mais jovens façam isso, é participar do Grêmio Estudantil, participar lá da igreja, da associação de moradores, estimular que essas coisas sejam coisa de cidadania plena. Eu acho que esse é o papel importante, entendeu? Que isso que vocês estão fazendo. Então, de parabéns, dona Beatriz e dona Valentina. Antes de encerrar, eu queria te fazer mais uma pergunta. Tu acha que a Câmara de Vereadores está cumprindo o papel de a Casa do Povo em Gramado? Eu acho que a Câmara de Vereadores tem feito algumas coisas importantes. Por exemplo, uma das iniciativas que a Câmara de Vereadores fez, por iniciativa do vereador, meu companheiro, professor Daniel, que é a descentralização da Câmara aí para o bairro. Né? Eu fazia isso como prestação do meu mandato, eu fazia isso individualmente, né? E o Daniel fez isso como vereador, né? Da descentralização para fazer a prestação de contas, porque o prestar contas significa eu sou um servidor público, estou num cargo eletivo e eu vou lá na minha comunidade prestar conta e ouvir a comunidade, as demandas que a comunidade tem. Esse é o papel. Então, eu acho que essas sessões descentralizadas e a Câmara nos bairros, enfim, não lembro exatamente o termo, gabinete móvel é muito importante, né? Esse papel é muito importante. O Poder Legislativo, eu vejo meu companheiro professor Daniel falar isso e acompanho, embora eu não esteja presente, mas eu acompanho as sessões, coisa e tal, ele falando, e permanentemente tem que ser dito isso, o Poder Legislativo é um poder independente. Ele não tem que estar atrelado e não tem que depender do Poder Executivo e nem do Judiciário. São 3 poderes independentes, Poder Legislativo, nas 3 esferas, municipal, Câmara de Vereadores, estadual, deputados estaduais, e federal, deputados federais e senadores. São 3 esferas do Poder Legislativo. O Poder Executivo também, as 3 esferas, na Prefeitura, no Governo do Estado e na Presidência da República, 3 esferas do Executivo. E o Judiciário também tem 3 esferas. Tem o juizado na cidade, tem o juiz aqui, tem o estadual e tem o federal, que depois, em última instância, é o Supremo Tribunal Federal. Então, são poderes independentes, como preconiza a Constituição, são poderes independentes e harmônicos entre si. Então, o papel do Poder Legislativo é fiscalizar, sim, o Executivo, embora às vezes o prefeito possa se sentir... então não tem que se sentir, porque o papel do vereador é fiscalizar, é cobrar, é exigir, é propor. Ajudar a comunidade. Entendeu? Então, acho que a Câmara de Vereadores vem propondo. Evidentemente que, às vezes, tem muitas pessoas que, nos meus 3 mandatos que eu tive, e muitas vezes eu me desgastava muito, porque os projetos, quando vinham do Executivo, eu lia, estudava, eu tinha um assessor que eu pagava com dinheiro meu, um assessor jurídico, que dava parecer, coisa e tal, e eu sempre propunha, que eu tinha muitos vereadores, às vezes fazia uma discussão com vereadores que sequer liam o que estavam votando, porque o prefeito mandava eles votar, que era do partido prefeito, sequer liam os projetos, então, às vezes era desgastante ficar discutindo com pessoas que sequer sabiam o que estavam discutindo, e lamentavelmente a gente vê muito isso, seja aqui na Câmara de Vereadores, talvez não tanto, porque eu não, né, mas no deputado estadual, deputado federal, CPI, às vezes os caras estão lá, em vez de estar representando o interesse público, eles estão lá representando seus interesses pessoais, ou do grande empresário que financiou a campanha dele, ou do grupo econômico que o colocou lá. E não estão representando os interesses da sociedade como um todo, né? Então, eu acho que é por aí. Sim, é importante também o conhecimento de causa, né? Saber do que tu está falando. Exatamente, para isso tem que estudar, tem que ler, tem que ouvir a opinião favorável, contrário. E eu gosto muito disso, isso é muito legal o que vocês estão fazendo, e aqui a Câmara de Vereadores está fazendo. É super importante, porque toda vez que eu ia dar uma entrevista na rádio, quando iam lá me entrevistar sobre um determinado assunto que era polêmico na Câmara de Vereadores, eu sempre dizia para o entrevistador, tu tá me trazendo aqui para dar minha opinião, eu gostaria que tu estivesse trazendo aqui eu e o cara e um outro vereador que pensa o contrário de mim. Para nós, eu estou expondo meu ponto de vista, eu gostaria que tivesse o ponto e contraponto para que as pessoas que estão nos ouvindo lá em casa, no seu rádio, pudessem tirar suas próprias conclusões, não eu ficar aqui falando, né? Sim. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Agradeço Já? a sua participação, infelizmente, na TV de hoje. Ficamos muito gratas pela disponibilidade de vir até aqui conversar com a gente. E eu deixo espaço para suas considerações finais.
Não, só agradecer. Eu acho muito legal, Valentina, Beatriz, o trabalho que vocês estão fazendo aqui, se dispondo, aprendendo, né? E a gente sempre aprende, né, professora? A professora mais aprende quando ensina do que ensina, às vezes, né? A gente mais, quando quem acha que é professor que está ensinando, quem tem humildade e o respeito, a gente aprende mais, às vezes, do que ensina, né? Então, muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. E bacana, e fico bem feliz de ter tido essa oportunidade aqui. Eu, se ficasse conversando aqui, tinha mais ficado algumas horas aqui. Agradecemos a cada um que assistiu à TV Câmara de hoje. Lembramos que o programa do Legislativo vão ao ar sempre da terça à quinta-feira, às 5 horas, exceto aos feriados. A nossa transmissão acontece pelo Facebook e pelo canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Gramado. Um bom início de noite a todos e a todas. A gente conta com sua audiência na próxima terça-feira, às 5 da tarde. Até lá, tchau! Tchau.